Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, a CBF está acabando com o futebol, né, cara? A CBF está destruindo o futebol brasileiro. Vamos falar do que está acontecendo aí, você vai entender mais essa situação envolvendo os jogos de ida da Copa do Brasil e também os de volta, sendo beneficiado claramente aí o Flamengo e também o Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco muito prejudicados aí. Quem sabe pode existir uma união entre os clubes para tentar resolver essa questão aí. O Pedrinho está pistola, meu amigo, já gravou um vídeo ontem, um depoimento pé da vida aí com a decisão da CBF, uma decisão que vai contra os princípios do Vasco. Vamos falar também aqui do jogo contra o Cruzeiro, onde você vai poder assistir, né? Afinal, o Vasco tem que vencer de qualquer maneira a partida de hoje. Vamos falar da provável escalação, tudo isso e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Tamo junto aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão às 6h30 da noite. Esse jogo terá transmissão somente do Premier Clubes. Um confronto direto aí para o Vasco aí na tabela, né? Visando uma pré-Libertadores. E é extremamente importante o Vasco vencer essa partida de hoje. Muito possivelmente devemos ter modificações aí no time titular do Vasco. Uma delas aí é a entrada do atacante Emerson Rodrigues no lugar do horroroso Ryan. Possivelmente existe também uma chance do Felipe Coutinho entrar no lugar do Payet. E também o João Vitor entrando no lugar do Maicon ou do Léo Pelé. A tendência é que o Vasco entre em campo aí com o Léo Jardim, com o Paulo Henrique. Como a gente falou, o João Vitor possivelmente entrando no lugar de um dos dois zagueiros que vinha atuando. A lateral esquerda com o Lucas Piton, meio campo com o Hugo Moura, Juan Esposa ou Matheus Cocão, Payet ou Coutinho, o ataque com David, Emerson Rodrigues e Verratti. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Cruzeiro logo mais aí às 6h30 da noite no Mineirão. Só a vitória interessa para o Vasco, como a gente vem falando aqui durante essa semana. É um confronto diretíssimo. Os jogadores do Vasco têm que entender que o jogo contra o Atlético é importante, mas também esse jogo de hoje é muito importante também para as pretensões do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco se distanciou muito aí do G8, né? O Internacional já está lá com 40 e poucos pontos, 41 ou 42 pontos, já disparou lá na frente e o Vasco precisa sempre mirar esse G8. Pode ser que o Campeonato Brasileiro abra mais 2 vagas aí a Libertadores, né? Sempre bom o Vasco estar ali no bolo e o Vasco está com 35 pontos apenas na 10ª colocação. É verdade, temos um jogo a menos contra o Cuiabá, mas precisa vencer jogos fora de casa. Esse jogo é um jogo acessível, por mais que o Cruzeiro seja um bom mandante no Campeonato Brasileiro, mas o Vasco tem condições sim de pelo menos competir bem para tentar pelo menos beliscar 1-0, 2-1 ali, porque seria um resultado importantíssimo para a nossa luta, para buscar essa Libertadores via Campeonato Brasileiro. Uma novidade aí com a delegação do Vasco é o Jair, cara. O Jair viajou com o elenco vascaíno, mas não será utilizado tanto na partida contra o Cruzeiro e também contra o Atlético Mineiro. Ele viajou para fazer a preparação aí do time, tanto nos treinamentos que irá acontecer lá na Toca da Raposa amanhã, visando já a partida contra o Atlético Mineiro, e o jogador não será relacionado tanto para o jogo de hoje, tampouco para o jogo contra o Galo, mas viajou aí com a delegação para sentir também essa volta aí aos gramados mais perto, né, cara? Certamente, após a data FIFA, o jogador deverá ser relacionado para os próximos jogos do Vasco. Pode ser que o primeiro jogo que ele seja relacionado seja contra o São Paulo, já que essa partida foi antecipada devido ao problema que está acontecendo lá com a CBF, né, cara? A CBF sacaneou o Vasco e também o Corinthians, beneficiando claramente o Flamengo e também o Atlético Mineiro. A gente vai falar já desse assunto, mas o Jair possivelmente deverá voltar aí no dia 16, na quarta-feira, no jogo que será contra o São Paulo, fora de casa. Essa partida inicialmente estava marcada para o Mané Garrincha, aqui mesmo em Brasília, mas não teve aí a confirmação do local da partida e ainda não sabemos onde será esse jogo. Fato é de que o jogo seria no Morumbi, porém, devido a shows que irá acontecer lá no estádio, o jogo foi transferido para Brasília e agora segue com o local indefinido. Deixa aí nos comentários aí o que você espera do jogo de hoje, esse jogo contra o Cruzeiro, né? Um jogo muito importante aí, só a vitória interessa para o Vasco. Na minha opinião, 1-0 Vasco, gol do Pirata, Verrettezão aí vai fazer o gol da vitória do Vascão frente ao Cruzeiro hoje. Um adversário que vem até certo ponto um desgaste na Copa Sul-Americana, né? Jogou com um jogador a menos, praticamente o segundo tempo todinho contra o Libertad. É verdade, jogou em casa, tinha vantagem, mas não deixa de ser um desgaste, porque o Cruzeiro poderia ter administrado muito melhor a vantagem e acabou sofrendo ali nos minutos finais do jogo. Isso pode ter causado algum certo desgaste aí no time cruzeirense e o Vasco tem que aproveitar essa situação aí para, quem sabe, conquistar esses 3 pontos importantíssimos.
Bom, pessoal, agora vamos falar aí dessa polêmica envolvendo Vasco, Corinthians, CBF, Flamengo, Atlético Mineiro. Ontem a CBF divulgou aí os horários das semifinais aí da Copa do Brasil e também as datas, né? O primeiro jogo de ida aí do Vasco contra o Atlético Mineiro, será nessa próxima quarta-feira aí às 7h15 da noite. E o jogo de volta será no dia 19, às 6h30 da noite. Esse jogo dará no sábado, meu amigo. O Vasco repudiou totalmente isso daí, já que o Vasco foi prejudicado no jogo de volta contra o Atlético Paranaense, lá nas quartas de final da Copa do Brasil, quando teve jogadores que serviram suas seleções na data FIFA, e o Vasco já atuou no outro dia, né? O Vasco teve que fazer uma programação para esses jogadores, para eles conseguirem pelo menos ficar no banco de reserva. No caso, eram os jogadores Pumita Rodrigues e também o Jean Davi, que serviu a seleção do Chile, e o Pumita a seleção do Uruguai. Porém, dessa vez a CBF acatou o pedido de Flamengo e também do Atlético Mineiro para adiar os jogos para os jogadores que serão convocados darem tempo de descansar, para eles atuarem nesses jogos aí das semifinais, tanto Corinthians e Flamengo e também Vasco e Atlético Mineiro. E claramente o Flamengo e o Atlético foram beneficiados, e infelizmente o Vasco pagou muito caro e também o Corinthians aí. De acordo com as informações que temos hoje, o departamento jurídico do Corinthians pretende combater a decisão da CBF de mudança aí da data na semifinal da Copa do Brasil. Uma possibilidade seria se unir à diretoria do Vasco para que ambos tentassem derrubar essa data aí, principalmente do jogo de volta contra tanto o Atlético Mineiro e também Flamengo, que irá beneficiar esses dois clubes, né? Infelizmente, mais uma vez a CBF mostrando a sua podridão, mostrando que não tem lisura nenhuma nos seus campeonatos, e infelizmente o Vasco sai muito prejudicado nessa situação. Rapidamente, ontem o presidente do Vasco, Pedrinho, gravou um depoimento totalmente contrário aí à decisão da CBF, e certamente ele tem razão, né, cara? O Vasco muito prejudicado mais uma vez em uma decisão ridícula da CBF, claramente beneficiando aí Atlético Mineiro e Flamengo. Certamente eles querem ter uma final entre Galo e Flamengo na Copa do Brasil, né? Tá nítido isso, né? Porque esses dois times se encaminham para um ano sem títulos, né? Por mais que o Atlético esteja na Libertadores, mas não vai eliminar o River Plate nem lascando, né, cara? Não vai conseguir eliminar o River Plate, mas a única chance tanto do Atlético e do Flamengo de ganhar alguma coisa na temporada é na Copa do Brasil, e o único jeito de beneficiar esses caras é fazendo isso daí, né? Dando descanso aos jogadores deles para que eles estejam 100% nos confrontos da Copa do Brasil, né? Lamentável, realmente eu acho que existe sim uma verdade lá no fundo do que disse o John Textor em relação ao Campeonato Brasileiro e também as competições da CBF, porque realmente, velho, não tem a mínima condição, não tem como xingar isso aqui, porque senão o meu vídeo vai ser bloqueado, porque a minha vontade é de sair descascando todo mundo, esse pessoal aí da CBF, principalmente esse presidente aí, né, cara? Instituição corrupta que há anos vem fazendo isso daí, sempre beneficiando seus interesses, né? Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto ridículo que se chama CBF. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Assim que acabar Vasco e Cruzeiro, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto. Muito obrigado. É nóis.